O plenário da Câmara Municipal de Bauru reuniu representantes, sobretudo do terceiro setor, as organizações sociais da área de assistência social e educação, para fazer o início de um debate sobre as consequências, impactos e desafios da escola integral. Tem programas relacionados a vínculos sociais, de jovens, de emprego. Como é que a vereadora viu este desafio apresentado aqui na reunião? Extremamente importante a reunião chamada pela Comissão de Assistência com este recorte, né? Hoje o debate em torno do recorte do impacto nas entidades e nas OSCs que trabalham com a assistência social e com a educação. Mas o desafio aqui é muito maior, porque o impacto, na verdade, está sendo sentido graças à criação, vamos assim colocar, da tal da PEI, que é a escola, na nossa visão, em ensino em horário estendido e não integral. Porque a complexidade que envolve uma escola em tempo integral tem a ver com a formação e a completude da formação educacional, o que não existe nessa escola das 7 às 16. Tem criado problemas de várias ordens para as famílias, para os estudantes, e isso é sentido em vários setores. Na qualidade que esse ensino traz, na vontade de deixar a escola, porque o aluno se sente depositado dentro de uma estrutura gélida, sem estrutura. O professor também se sente, porque ele é convidado a aderir a uma PEI, porque o salário dele melhora infimamente, mas melhora, vem dentro de um quadro de sucateamento extremo dos profissionais do magistério no Estado, que não tem concursos, não tem homologação de concursos, trabalho precário de contratos em processos seletivos simplificados, extremamente polêmicos em todos os anos. E isso traz impactos para Bauru, para toda a região e para o estado de São Paulo. Então, é hora de debater o que está causando esse problema que está sendo sentido pelos conselhos tutelares, pelas entidades e instrumentos que colocam esses jovens no primeiro emprego, no mercado de trabalho. Essas estatísticas colocadas aqui são assustadoras, mas elas já vêm sendo debatidas pela POESP, pelos coletivos de educação, pelas entidades dos estudantes, que são contrários à criação dessa PEI. A PEI é uma invencionice do governo Tarcísio para, em tese, né, nos argumentos dele, cumprir resoluções federais de adoção pelos estados de escola em tempo integral. Mas o modelo criado por Tarcísio não é uma escola em tempo integral. Então, esses debates precisam ser feitos. A gente deve ter uma outra audiência que será específica, e nós tentaremos que seja noturna, para debater a PEI em si, todos os seus impactos, sem essa preocupação somente do recorte das OSCs, porque um dos argumentos que a gente colocou aqui é que não pode ser somente essa preocupação, do ponto de vista do impacto para as OSCs na prestação dos serviços de fortalecimento de vínculos. O outro recorte é que, embora aqui tenha tido participação majoritária de questões relacionadas a termos e do poder público municipal, há visivelmente pelos números, pelo contingente, uma necessidade chamada do Estado aqui, porque o ensino médio tem talvez em números o maior efeito significativo. Então, veja, as ações, os recursos do orçamento municipal numa assistência social praticamente terceirizada, está sendo, mesmo que ínfimo ainda, mas ele é majoritariamente terceirizado, é pago com o orçamento municipal. E esses jovens que se utilizavam desse serviço que o município financia, estão sendo privados por conta de uma política que foi implantada sem debater com ninguém. Então, são consequências para o Estado e para o município, porque o Estado é uma metáfora. Então, quem sente isso é a cidade. Então, é jovens na rua, não é? É jovens bebendo cada vez mais cedo, é violência na escola, é o cansaço e o assédio constante que o professor desestimulado tem na sala de aula, é a precarização dessa relação de trabalho, é o debate sobre que escola, para quem, por quê, quanto custa, que modelo é esse. É um debate muito mais complexo. E aí a nossa sugestão ao vereador e presidente da Comissão de Assistência, vereador André, que presidiu esta audiência, de que envolva a chefe do Executivo, já que ela é vice-presidente de uma entidade municipalista de prefeitos. Essa representatividade não pode ser figurante. Então, essa pauta não é só da Suelen Rosim, prefeito de Bauru, é de todos os prefeitos que estão sentindo, principalmente os grandes municípios, sentem muito o impacto dessa PEI, não é? E ela tem sido imposta. Então, uma reunião que seja também abrangente para outras entidades, eu sei que os conselhos estão preocupados com isso, Conselho de Psicologia, Conselho de Assistência Social, Conselho de Educação, entidades de jovens, de estudantes secundaristas, o APOESP, né, e outras organizações do professorado. Então, esse debate tem que ser mais amplo para que nós possamos sentar à mesa
mesa do governador com uma autoridade, um peso político e institucional forte. E dizer, este modelo é equivocado e se ele não pode ser imediatamente melhorado, ele tem que ser absolutamente e de forma inexorável extinto. Né? Volte-se ao status quo ante e discuta-se os pontos que a gente tem colocado há muito tempo, as entidades têm colocado há muito tempo. Vamos discutir valorização do magistério, das nossas escolas, do próprio ensino e vamos discutir o ensino integral, amadurecendo o que é o ensino integral, quanto custa e em que modelos. Hoje, por exemplo, você não tem nem formação mínima, por exemplo, você não tem no contraturno o inglês, o espanhol e outros idiomas que você poderia estar inserindo de forma mais completa para preparar minimamente esses jovens para o mercado de trabalho. Então, é um depósito. Hoje, salvo algumas escolas cuja salvaguarda é dada aos diretores e professores que se unem para não se sentirem, inclusive, sufocados nessa estrutura, a grande maioria não consegue dar conta de dar a resposta que o ensino integral deveria ter. Por quê? Porque realmente não é um ensino integral.